Bom dia a todos. Vamos hoje tratar de um fenômeno político criminal que é, inclusive, mais recente do que as teorias que vislumbravam o abolicionismo penal e é, inclusive, uma reação a esse modelo de sociedade do pós-guerra, uma reação conservadora que vai determinar uma série de desdobramentos acerca das concepções da maneira com a qual o controle social lida com o desvio e a criminalidade no mundo contemporâneo. Poderíamos estabelecer o fenômeno também do neoliberalismo como um dos propiciadores desta nova política criminal, a partir das reações que são feitas ao pacto social que é estabelecido pelo consenso de Washington e por Bretton Woods, por Keynes e até mesmo o Fordismo, que era um pacto muito forte no Ocidente mundial, onde as estruturas de Estado prestavam assistência que estabelecia uma filosofia e um modelo muito centrado nas aspirações de consumo e de segurança trazidas à classe média, chega-se a um instante onde tudo isso é desconstruído pela tese da diminuição do Estado. Em tese, o Estado tinha que ser reduzido, porque essa assistência estava criando um universo pouco empreendedor, pouco inovador, e era necessário, para o desenvolvimento econômico, que houvesse um recuo dessa prestação social por parte do Estado. E aí muitas teses são elaboradas no campo econômico, herdadas, né, a partir de teóricos como Friedman e outros de caráter mais conservador, que tinham já elaborado essas teses, inclusive antes desse processo, que é o Hayek, Hayek e Friedman vão ser os mentores dessa nova ordem social, onde o Estado tinha que reduzir os seus investimentos e reduzir a sua participação e intervenção no domínio econômico e social para permitir que os atores privados e os atores individuais voltassem a ter um certo protagonismo e pudessem, inclusive, se desenvolver, porque tais intervenções criavam um fator de dependência que era desfavorável ao crescimento econômico, ao desenvolvimento humano e a questão relacionada ao progresso também social, né, sobre o aspecto da organização, embora as teorias do Hayek são extremamente conservadoras, onde ele baseia a ideia de que a estrutura familiar tradicional garantiria uma ordem econômica mais justa, né, e menos factível às crises e há uma estrutura também de desorganização fiscal do Estado. Então, tudo isso é uma introdução para a temática, como é que essas questões vão se desdobrar no campo criminal. E isso vai, obviamente, pôr abaixo toda aquela dinâmica que se vinha desenvolvendo da melhoria da sociedade a partir, obviamente, de ações do poder público e de ações provenientes de investimentos estatais na assistência social. Por isso que alguns textos que
determinam e que demonstram como todo esse pensamento evoluiu, entre eles o texto do Louis Baquin, né, As Prisões da Miséria, um texto muito bom para que a gente trate isso, mas há outros que estão aqui postos, né, também do próprio Louis Baquin, Punir os Pobres, a nova estratégia, né, de gestão da miséria nos Estados Unidos da América, ou o texto do Alessandro de Giorgi, é o filho do Rafael de Giorgi, mas que mora nos Estados Unidos, A Miséria Governada pelo Direito Penal. Então, esses são textos que podem contribuir nas reflexões que nós vamos, a partir de agora, construir. E são importantes para que a gente perceba essa mudança radical nos rumos que até a década de 70 vinha sendo observado na política criminal, tendente cada vez mais a uma minimalização penal, ao abolicionismo em alguns casos, em algumas hipóteses, e tratando determinados conflitos numa forma não punitiva ou não privativa da liberdade. Tudo isso foi, de uma hora para outra, modificado com a reação observada por tais políticas de natureza neoliberal e neoconservadora, né? A gente pode estabelecer a importância que houve dos governos Thatcher, na Inglaterra, e do governo Ronald Reagan, nos Estados Unidos, para que esse tipo de concepção de sociedade e de controle social ganhasse reforço e legitimidade e uma certa popularidade. É algo que nós observamos de cara. Vejam que os think tanks, ou seja, os institutos que estimulam determinados conceitos ou determinados pensamentos na Inglaterra e nos Estados Unidos, se comprometeram com essa ótica do Hayek, do Friedman, e começaram a produzir textos que tratavam dessa questão relacionada ao desgaste das relações advindas de um excesso do assistencialismo do Estado sobre a sociedade, criando laços que, segundo ele, enfraqueciam as posições individuais e levavam a uma perda dessa capacidade de empreendedorismo, dessa capacidade de renovação social, em virtude dos excessos trazidos por essa assistência. Seja a perda de referência familiar nas chamadas famílias monoparentais femininas, onde a mulher que ocupa essa posição acaba sendo muito mais auxiliada, e isso era uma visão até patriarcal, machista, mas era muito repetida, né, das dificuldades desse papel de chefe familiar trazido às mulheres, que fazia com que boa parte da sua prole também acabasse se envolvendo em desvios e crimes, e isso merecia ser combatido, né, de alguma forma. E a primeira tese que é aí lançada, né, dentro dessa perspectiva político-criminal, começa a se alicerçar nos textos do Charles Murrow. Murrow foi um politicólogo que o Vaquin diz conseguiu traduzir a questão relacionada ao neoliberalismo econômico para a seara do controle social, da sociologia, e se viu
desse aporte, desse canal para esses think tanks. Em princípio, não era até uma referência acadêmica, era muito mais uma referência prosélita de todos esses conceitos que estão aí disponíveis, né? Então, o primeiro texto, Losing Ground, ou Perdendo as Bases, indica exatamente a ideia de que o modelo emanado pelo keynesianismo e pelo fordismo estava se desvirtuando, contrariando as possibilidades de um crescimento econômico sólido, com uma base que permitisse à comunidade, inclusive, encontrar novas formas de se relacionar, né, nesse sentido econômico, e trazendo muitos distúrbios, né, dependências, ao mesmo tempo aumentando o volume de comportamentos desviantes, uma perda desses valores sólidos, né, que são referentes à comunidade tradicional e importariam, né, na melhor condição para o empreendedorismo individual, para a capacidade de produção econômica. Então, o Murrow começa a construir tais teses, e isso vai acabar influenciando uma série de artigos, né, e de elementos que fazem com que o Louis Vaquin declare que a nova razão penal surge em Manhattan. Então, o Manhattan Institute, que fez, né, de Losing Ground um grande texto, uma grande referência, né, foi vendido aos milhares, transformou-se num elemento de estímulo às políticas prometidas no campo republicano, né, com relação à economia, e na época Ronald Reagan em ascensão, foi na década de 80, isso fez com que a ideia de que um Estado social ele se tornava um elemento empobrecedor do cenário social e faria com que as pessoas, ao invés de se emanciparem, de se tornarem mais autônomas, se tornassem ainda mais dependentes e menos produtivas do que aquelas que vivem num regime liberal de concorrência do capitalismo, e tudo isso vai para dentro daquela ética familiar e patriarcal também, que foi perdida e que retira o desejo de trabalhar das pessoas e faz com que a anarquia reine e a pobreza cresça. Então, eram as teses principais que estavam no Losing Ground. In Pursuit of Happiness and Good Governance, ou seja, na sequência, na busca da felicidade e do bom governo, o Charles Moore, vai descrever o Estado. Isso aqui já é uma filosofia que o Louis Vaquin disse que é de supermercado, né? Porque boa parte desses livros eram vendidos em supermercados. Eu acho que muitos de vocês já tiveram essa experiência de encontrar no Hiper Bom Preço, no Carrefour, né, livros. Né? Houve uma época que isso foi muito comum. Então, essa filosofia de supermercado que foi vendida aos montes, como uma autoajuda, às vezes, né, são a questão dos coaches, né, atualmente, né, essa ideia da turma que prevê como é que você se torna um empreendedor, né, e acaba gerando aquele fenômeno que a gente conhece muito mais do precariado, né? Esses empreendedores individuais, coitados, às vezes não conseguem nem mesmo um salário mínimo, e aquilo que a gente chama de emprecariado.
que é o operário que se acha empreendedor, porque está na ideia de ser dono do seu próprio negócio, mas é um negócio que não é apto a sustentar a sua vida, a lhe dar condições mínimas, né, de existência. Mas vamos tratar da questão mostrando aqui no In Pursuit of Happiness and Good Governance, ele descreveu o Estado como uma força nociva e responsável por todos os males do universo, e reclamava um retorno a uma América jeffersoniana e mitificada, na qual, no entanto, as revistas intelectuais mundanas se viram na obrigação, como a New Review of Books, de repercutir essa atitude inédita e perspicaz do Charles Murrow, que acaba alimentando a crônica midiática. Em sequência, ele vai escrever um verdadeiro tratado de todas essas políticas, né, e daquilo que ele pensa ser relevante para a vida social, né, em coautoria com um psicólogo de Harvard, o Richard Ernstein. Eles escrevem o famoso The Bell Curve, Intelligence and Class Structure in American Life. A curva do sino, inteligência e estrutura de classe na vida norte-americana, na vida americana. Esse texto vai ser fundamental, porque o The Bell Curve, ele faz uma análise de que o quociente intelectual determina não apenas quem entra com esse na universidade, mas quem se torna mendigo ou milionário. E esse quociente está diretamente vinculado às formas de produção e de luta, né, pela existência que as pessoas tenham. Então, quanto mais dependentes elas se tornam de alguma política assistencial econômica, menos condições ou menos estratégias de luta elas reúnem, né, no sentido da sua sobrevivência e, portanto, tornam-se deficitárias e passam a ter um quociente intelectual menor. Essa perspectiva é colocada da seguinte forma: muitas pessoas se inclinam a pensar que os criminosos são pessoas oriundas dos bairros ruins das cidades. Tem razão no sentido de que é nesses bairros que residem de maneira desproporcional as pessoas de baixa capacidade cognitiva. Em suma, boa parte das patologias sociais que afligem a sociedade americana estão concentradas na base de distribuição do quociente intelectual. E isso tem mais a ver com os fatores de dependência, né, criados a partir de políticas públicas e da intervenção do Estado, do que propriamente da classe, né? Eles queriam falar isso. Mas, no fundo, esse livro acaba sendo um livro, como diz Vacuin, racista e classista, porque vai fazer uma análise de que essas teorias jacobitas ou leninistas de tiranias igualitárias são mais desumanas e inumanas propriamente, né, como eles vão colocar, porque a luta pela sobrevivência faz parte da estratégia do aprendizado, das condições, inclusive, de desenvolvimento intelectual, e isso, ao ser retirado, faz com que essas pessoas caminhem para uma natureza que é menos empreendedora, menos apta a se desenvolver e facilmente apta a ser captada para comportamentos desviantes. Então, o Manhattan Institute, nos anos 90, fez uma publicação luxuosa e grande desse The Bell Curve, né,
Mais de 10 mil exemplares foram distribuídos gratuitamente e, imediatamente, ele se tornou uma referência para uma gradual redução da assistência social ofertada pelo Estado, que era tudo o que o neoliberalismo, no sentido econômico, pretendia. Ou seja, essa visão de mundo, ela foi se conformando à visão da nova economia, a economia neoliberal, que pretendia esses recuos dos investimentos do Estado, geralmente com justificativas de natureza moral e justificativas como essa, onde tudo isso funcionou muito bem e permitiu a, a essas pessoas que esse recuo observado na assistência e no serviço social do Estado acabasse servindo para uma série de destruição, né, de políticas sociais. No livro Punir os Pobres, a nova gestão da miséria, o Louis Quaquin vai até dizer que, na realidade, o Estado norte-americano, no máximo, foi um Estado caritativo. Nunca formulou, como no caso europeu, um Estado social e democrático de direito, principalmente ao modelo dos países nórdicos da Europa, né? Sobretudo a Noruega, a Finlândia, a Suécia, que são referências em termos de Estado social, mas Dinamarca, mas também observando outros países, como Bélgica, Holanda, onde houve realmente um desenvolvimento grande desse modelo de Estado que dá um suporte grande às famílias e à sociedade, no sentido de garantir, de fato, o seu bem-estar social. O norte-americano tinha uma série de políticas compensatórias, que eram as chamadas políticas passonianas, que eram políticas do igualitarismo, que foram, inclusive, pactuadas com boa parte dos seus industriais, empresários, que pensavam exatamente nessa produção de uma classe média para gerar consumo, que é o caso do Fordismo, né? Então, o Henry Ford foi um dos grandes articuladores desse pacto. Então, o Pacto Social norte-americano tinha uma natureza muito mais assistencial, daí o Louis Quaquin dizer que não era propriamente um Estado social e democrático de direito, mas um Estado caritativo. E esse Estado caritativo, ele garantia uma série de assistências mínimas, mas que davam ao povo um certo suporte. Esse suporte é completamente desconstruído a partir dos discursos do neoliberalismo, né? Então, essa assistência social é perdida. Na área de saúde, que o Louis Quaquin faz uma análise interessante, a desconstrução do welfare state, ou do estado do bem-estar social, faz com que se desloque grande contingência para o chamado modelo do social insurance, ou seja, o modelo do seguro social. Só que esse modelo de seguro social é pago, de maneira que as pessoas que não têm vínculos formais e que são um grande contingente da sociedade norte-americana, não podem acessar, por exemplo, serviços de saúde, já que eles não pagam o seguro social, o social insurance. Eles estariam ali podendo ter algum tipo de assistência à saúde se estivessem sob o domínio do welfare state. Mas os leitos de welfare state, só em Chicago, ele faz uma análise com relação específica a Michigan e a cidade de Chicago, houve uma redução de 3 mil leitos para 90 leitos. Imagine o quanto isso é drástico em termos de atendimento à comunidade. E isso trouxe uma série de problemas sociais, né, decorrentes. Ou seja, hoje muitos americanos estão fora de um atendimento médico qualificado, ou
quando precisam, pagam horrores e empobrecem em virtude desse fenômeno. Então, o recuo que se observou aí, com essas justificativas desse tipo de dependência que reduz quociente intelectual e provoca desvios, faz com que o Estado ele acabe, digamos assim, reproduzindo boa parte das mazelas que nós encontramos no cotidiano, inclusive as mazelas referentes à própria miséria. O Vacuum, ao descrever esse recuo, ele faz uma análise de como isso vai se desdobrar posteriormente no aumento da população carcerária. Daí a ideia de que as prisões se tornam a nova forma de gestão da miséria. Por isso o nome Prisões da Miséria ou Punir os Pobres, a nova gestão da miséria, exatamente porque na ausência de políticas sociais, de políticas de assistência, o que vai restar é o campo punitivo como elemento de controle social. É aqui uma questão que a gente depois vai voltar a ela, se isso, na prática, reproduz o fato de que o que se desdobra é muito mais paternalista do que as políticas sociais impostas, já que eu vou acreditar na prisão com todos aqueles seus objetivos institucionais como um elemento apto a resgatar esse cidadão e a torná-lo menos dependente. Como é que a pessoa se torna menos dependente dentro de uma prisão? Lá que dentro se depende de tudo. Mas é exatamente essa tônica que a gente traz aqui para refletirmos. Então, isso foi algo produzido dentro de um cenário que levava, desde o neoliberalismo econômico, a essa destruição das políticas sociais, a se chegar a um elemento punitivo desarrazoado e racionalmente expandido. Quando falamos na ideia de que o Estado assistência ele vai perdendo suas características e ele vai sendo reduzido drasticamente, seja na educação, na saúde, na própria prestação social, na assistência social, isso faz com que as pessoas voltem a um campo onde são abandonadas e, ao invés de reduzir aquele fenômeno que é considerado desviante, parece-me que reproduz tais fenômenos. Hoje, pensar a partir da política de saúde pública e de como é importante que ela esteja expandida, que possa alcançar as várias pessoas, faz com que, nessa análise de Vacuum, a gente entenda o nível de sofrimento que isso gerou. Ele até fazia uma menção, na década de 90, de 40 milhões de pessoas abandonadas, né, nos Estados Unidos. Chega a ser até, fazendo uma referência a conceitos mais recentes, que são posteriores ao pensamento de Vacuum, como o do Achille Mbembe, uma necropolítica dentro do centro do mundo, não na sua periferia. Ou seja, o próprio centro do mundo tem uma periferia imensa, com um contingente humano grande, que está excluído, que não participa, né, dessas riquezas do Estado. E aqui é uma coisa interessante, como ele bem coloca, boa parte dessa base paga impostos de consumo. Esses impostos são responsáveis por aquilo que se constrói em termos de PIB. Então, o neoliberalismo, ao dizer que todos estão dependentes da riqueza produzida pelo Estado, esquece de dizer que boa parte
das empresas e do capital privado depende de financiamento público, porque é o setor público um grande consumidor e é o setor público um grande transferidor de renda para essas empresas. De maneira que, ao tirar da população, que é a maioria, você acaba jogando numa minoria próspera esse recurso que está sendo captado pelo Estado. Por isso que não funciona essa tese. Essa tese, na realidade, serve para tornar o Estado mínimo no sentido da proteção social, mas maximiza o lucro de bancos que lucram com juros, de empresas e etc., que são uma minoria. Acaba aumentando o nível de desigualdade, e essa ideia de que as teses do igualitarismo estão equivocadas é estranha, porque ao aumentar-se esse nível de desigualdade, é lógico que uma grande massa excluída vai se formar e essa massa, inevitavelmente, vai partir para práticas desviantes. E o que nós observamos é uma exclusão social muito mais volumosa e muito mais grave do que aqui nós poderíamos observar num modelo que, inclusive, o Vacuum reconhecia como imperfeito. Vejam que nos Estados Unidos da América não é que se formou um Estado social nos modos europeus. O máximo que se chegou foi a um Estado caritativo, um Estado assistencial. É isso que ele coloca. Bom, feita essa análise sobre quais os fundamentos para essa ótica que vai se desdobrar, que é extremamente repressiva, de que havia um volume de pessoas com um quociente intelectual alterado exatamente por conta dessas políticas que criam dependência e gerava a necessidade de uma intervenção do Estado nesse âmbito, e vejam que na jusante é muito mais paternalista do que o modelo anterior de proteção social, de distribuição de renda, de incorporação em bens como saúde e educação, porque o que eu tenho como proposta é a prisão. Daí um dos capítulos, né, do texto do Vacuum no Punir os Pobres, a miséria, a nova gestão da miséria dos Estados Unidos, do Estado Providência ao Estado Penitência. É muito clara essa ideia de que, quando eu deixo de funcionar em termos de Estado social, vou partir para uma intervenção punitiva. Lógico que, mesmo essa intervenção punitiva se expandindo, mesmo gerando aquilo que hoje nós conhecemos como superpopulação carcerária, que é o fenômeno que o Vacuum vai fazer análise, de como isso acabou trazendo para os Estados Unidos hoje um montante carcerário que supera os números ou os indicadores de população economicamente ativa em certos setores da economia, inclusive no setor agrário. Hoje tem mais gente presa lá do que gente produtiva trabalhando no setor agrário norte-americano, e isso ele vai fazer uma análise muito minuciosa de como tudo funciona. Ainda que isso ocorra, é muito mais uma ameaça que alcança as pessoas excluídas, dentro de uma ótica que o próprio Vacuum descreve, que já foi analisada no outro texto, que é o texto do Otto Kirchheim e George Rush, Punição e Estrutura Social, a ideia do chamado least eligibility. O que é o least eligibility? É que as condições ofertadas no cárcere devem ser muito inferiores àquelas que estão presentes no meio social, porque, se não forem, o cárcere se torna, inclusive, algo estimulante. Então, dentro dessa ideia de uma superpopulação carcerária, que às vezes torna até insuportável a vida no cárcere, porque ali se formam gangues, ali se exponencia a violência, ali nós temos condições de vida muito inferiores, às vezes, às ofertadas às classes mais subalternas do meio social, que a ideia é essa, do least eligible.
ofertar condições de vida no cárcere inferiores àquelas das classes mais subalternas de uma comunidade. Então, o least eligibility vai promover uma série de medidas drásticas, de medidas duras, que são muito ruins para a questão criminal. E vai, com certeza, gerar um problema grave no tocante à gestão carcerária e até mesmo a questão social que está ali em volta, porque reproduz a delinquência, não neutraliza e serve muito mais como um elemento de extorsão, de intimidação com relação às classes, como quase um alerta. As coisas estão ruins, mas podem ser piores, por isso fiquem em alerta. É muito mais esse sentido do que propriamente punir todas as pessoas. É como se dissesse, olha, ou você luta para sobreviver com as condições mínimas que você tem, e nem todos conseguem, né? Nós sabemos que é quase um ato heróico romper todos os obstáculos sociais que são impostos a pessoas que estão excluídas, ou você luta, ou você se conforma, ou então o que a gente tem para lhe oferecer é a prisão. A ideia é mais ou menos essa, de maneira que a prisão serve aí como um elemento de extorsão social, do que propriamente um elemento onde todos vão bater dentro da prisão, não é bem isso, mas ela vai alimentar esse imaginário de maneira que a comunidade tem nela um elemento, em tese, de intimidação geral, não um elemento propriamente de uma das instituições, né, sociais, mas uma intimidação. Bom, dentro dessa ótica, vai se tornar também muito difundida a chamada teoria das janelas quebradas, ou The Broke Windows Theory, né, que foi formulada em 1982 por James Q. Wilson, que é um papa da criminologia conservadora nos Estados Unidos, e se tornou muito popular. Na The Broke Windows Theory, a ideia é de que, se você não intervém de imediato nos pequenos desvios, para evitar que o conflito se acumule ou que os problemas se acumulem, você vai acabar gerando desvios maiores. Então, a ideia é de que não se deve mais deixar passar nada. Vejam como é uma vertente completamente avessa àquela que se desenvolvia ali na década de 70, das alternativas penais, de minimalização do direito penal. Aqui não. A ideia é de repressão e de intervenção, mesmo nos pequenos desvios, nas pequenas infrações, para, com esse objetivo, né, ao lidar e lutar contra esses distúrbios pequenos, né, do cotidiano, fazer com que as patologias ou as graves patologias criminais também recuassem, de maneira que uma coisa se via a outra. O pequeno desvio era uma oportunidade para se ingressar numa patologia mais grave, num desvio ainda mais acentuado, e por isso era necessário você lidar com essa questão dos conflitos. Então, com o The Broken Windows Theory, com a teoria das janelas quebradas, há uma influência forte no governo do Rudolph Giuliani, por isso que a nova razão penal ela é forjada em Manhattan, né, onde cria-se uma política criminal que é a chamada política de tolerância zero ao crime, né, encabeçada pelo chefe de polícia municipal à época, de Rudolph Giuliani, que era o William Brenton. O Brenton vai se servir de todas essas teorias, as teorias lá do Charles Murrow,
de que essa assistência social criou uma sociedade dependente, tendente ao desvio, daí a necessidade de se operar nos pequenos desvios, porque a estrutura familiar ela foi dissolvida, principalmente nessas famílias monoparentais femininas. Veja como é machista também, patriarcalista essa teoria, mas tem tudo a ver, né? As coisas dentro desse universo conservador, elas vão sendo construídas, né? Nesse discurso. Então era necessário que houvesse uma intervenção nos pequenos desvios, e a polícia, a rotina da polícia nova-iorquina, ela começa a se avolumar para intervir sobre todos os conflitos, sobre todos os fatos, sem fazer nenhuma opção, era uma tolerância zero ao crime, para que esses fatos não acumulassem. E isso acabou levando a um boom carcerário, primeiro no estado de Nova York, na cidade de Nova York, né, no estado de Nova York, fora um custo grande operacional também para lidar com tudo isso, uma vez que você aumentou o departamento de polícia aí de forma estratosférica. Então, mais uma falha nessa ideia do neoliberalismo, né, sobre a ideia de limitar os gastos públicos ou de tornar o Estado viável, né, de forma fiscal, você aumenta exatamente no corpo policial o volume de pessoas que trabalham para o Estado, de servidores públicos. E isso gera um custo muito alto para você manter esse tipo de política. Essa política, na realidade, acaba também aumentando o Estado. Aumenta nos gastos penitenciários, ainda que se faça, e depois vai ter toda uma onda de privatização das penitenciárias, que já é uma outra análise, né, que aqui poderia ser feita, mas ainda que existam essas parcerias público-privadas, existe um gasto público que vai sendo aí endossado, e que, às vezes, o custo individual do preso é muito maior do que de uma criança na escola, ou o custo individual do preso é maior do que você prestar assistência à saúde de forma correta a um sujeito social, a um indivíduo. Então, tudo isso tem que ser sopesado para que a gente compreenda quais são o que é efetivamente custo. Me parece que o custo do preso, já que a pena é dada a funda perdida, é custo, do que é investimento. Né? Então, muitas políticas sociais são investimentos para a autonomia desses sujeitos, para exatamente tornar o Estado mais administrável e sem um déficit fiscal tão intenso, porque aí você avoluma também. Isso não ocorreu, isso que ocorre em Nova York acaba contaminando boa parte da costa leste, né? Detroit, várias outras cidades começam a adotar políticas repressivas semelhantes a essa. E nós vamos ter um detalhamento do como isso foi se tornando insuportável em termos fiscais também para o Estado, pelo volume de polícia envolvida, pelo custo prisional, por uma série de fatores que acabam também não se sustentando. Bom, sobre os resultados dessa política de Broken Windows Theory e da tolerância zero ao crime em Nova York, é bom que se diga que não é que foi ineficiente. A gente tem que ter cuidado com relação a essas análises. Dizer que não reproduziu uma redução da criminalidade que naquele período realmente em Nova York estava em alta é falso. E aí a gente tem que ser coerente com o que se coloca. O próprio Vaquan alerta isso. Né? Houve-se uma redução de por volta de 30% do fenômeno criminal. Isso nos primeiros anos, inclusive, de implementação dessas políticas. Tem a ver com aquela ideia que a gente já havia em sociologia criminal aqui colocado, de que o crime é uma questão de oportunidade. Então, são oportunidades diferenciais que, quando você tem realmente uma maior ronda policial, rotinas
mais presentes e interventivas, você reduz as oportunidades para o crime. Então, algumas coisas com relação a essa política de iluminação pública, de aumento da vigilância por câmeras, da possibilidade de rotinas mais presentes e rondas comunitárias mais presentes dos policiais é, de certa forma, interessante. O que não é interessante é o excesso repressivo que vem da prisão mesmo de curta duração. Essas prisões dadas a pequenos desvios. Então, nesse aspecto aqui, é que a coisa começa a revelar-se desinteressante. Outra questão é aquilo que nós vínhamos falando. Acaba sendo paternalista essa resposta, talvez muito mais do que a proteção social que a gente possa ter por políticas sociais. Porque se você vai jogar ou prometer prisões, você vai ter que ter um efetivo, né, público que dote essas prisões de capacidade de vigilância, custo na construção, na produção das vagas, na manutenção do preso, e custo também na equipe, né, nos servidores que vão manter esse aparelho burocrático penal funcionando. Então, você vai aumentar o número de juízes na área criminal, você vai aumentar o número de assistentes, de analistas, de pessoas da equipe penitenciária, de policiais nas ruas. O efetivo policial de Nova York chegou a ser um mini exército de 40 mil homens. Isso para uma única cidade nos Estados Unidos. O que Vacuum faz é uma comparação desses custos com custos de outras cidades norte-americanas que adotaram políticas diferentes, como San Diego, por exemplo, que é uma cidade também grande, com 6 milhões de habitantes, que adotou a política de polícia comunitária e chegou a resultados semelhantes àqueles de Nova York, com uma redução ampla da criminalidade sem aumentar os custos do próprio aparelho burocrático de San Diego. Pelo contrário, eles aumentaram os investimentos nas escolas. E a difusão da ideia da escola integral, no caso de San Diego, foi tão ou mais eficiente do que o aumento de presos que Nova York observa. E é muito melhor, no sentido da autonomia do sujeito, você ter alunos do que ter presos. Percebem isso? Ou seja, é mais inteligente você lidar com isso dentro de uma ótica de proteção social do que dentro de uma ótica de exclusão social e de reprodução da delinquência. Por isso que algumas dessas estratégias, elas devem ser rechaçadas pelo custo humano, não pela ideia de eficiência na política. Outra coisa, elas criam uma versão muito atuarial da política pública de segurança e da política criminal. É como se eu tivesse que trabalhar só com as estatísticas e números, né? E o chefe de polícia se torna o grande informador junto à população dos números, né? O número baixa, o número sobe, o que é que está havendo aqui em termos de desvio, e é uma política de prestação de contas em termos de números. Mas isso não significa que a base, é como diz o Vacuum, é criar uma panela de pressão, porque em algum momento isso estoura em termos de violência, em termos de cobrança do Estado de uma política mais séria de inclusão social, sobretudo. E há vários momentos de crises que nós observamos, e são momentos, inclusive, que irrompem com muita violência, né? Quando se cobra aí a questão do racismo nas rotinas policiais norte-americanas, as reações, às vezes, destroem economias, porque você observa que a população parte para a rua com muita violência, porque aquilo ali está tipo preso na garganta, né? Essas pessoas foram oprimidas, elas estão sofrendo com essas rotinas
veem a polícia muito mais como inimiga do que como alguém ou uma estrutura integrante da comunidade que faz o papel que lhe é atribuído exatamente por esses corpos minoritários que, na realidade, acabam sendo muito mais predadores do dinheiro público e daquilo que o Estado produz do que a população em geral, que depende muitas vezes dessas políticas que são até mais baratas do que pagar juros, por exemplo, para banco. É mais barato você pagar a escola e ter um alunado, né, regular, matriculado, né, e de forma integral, até porque o Vacun até diz, olha, se existe escola em tempo integral, você até reduz o problema, o fenômeno das gangues de rua, porque essas pessoas estão comprometidas dentro de um pacto educacional, né, dentro de uma instituição, onde vão poder produzir também até a sua criatividade, porque a escola em tempo integral não significa que tudo tem a ver com as disciplinas regulares ou as informações regulares necessárias na escola, mas também com o desenvolvimento das estratégias de vida comunitária e social. Parte do lazer deve ser realizado na escola, cultura, teatro, cinema. A escola ela tem que desenvolver um papel mais amplo do que o da educação formal, servindo aí de base para fortalecer esses vínculos sociais. Daí o motivo pelo qual é um sucesso em San Diego com um custo bem inferior. Se nós observarmos as cidades do leste americano, boa parte delas, em virtude também desse tipo de política repressiva, está em déficit. Detroit faliu, abriu falência. Nova York tem problemas fiscais. Então, não há como negar que esse tipo de política tem um custo alto também no sentido fiscal. E há outros estados e há outras cidades que estão saudáveis exatamente por utilizar de outras estratégias que são menos custosas. Manter um professor é mais barato que manter um policial. Você sabia disso? Que o policial tem arma, tem um tipo de seguro, um tipo de aposentadoria que é diferente, o tempo, né? Para essa aposentadoria, o risco, o perigo, né? São estruturas diferentes, né? A mesma coisa na questão do agente penitenciário. Então, todos esses custos têm que ser avaliados pelo gestor na hora de lançar uma política criminal, né? Não observar apenas os discursos morais, né, elaborados por esses institutos, esses think tanks, que estão aí para estimular discursos que não têm uma base científica, muitas vezes, que lhes sustente, porque é certo que havia alguma razão para o não crescimento econômico que foi observado em outros momentos áureos, talvez, do desenvolvimento econômico norte-americano, na década de 70. E é certo que, obviamente, alguns recuos e algumas atribuições ao campo privado trouxeram, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, um novo boom, né, econômico, mas há um limite para isso, chega-se um instante onde isso também começa a não funcionar, e você vai depender sempre das velhas lições lá do Ford, né, da ideia de que você precisa de uma estrutura mínima de consumo para, inclusive, o capital interno e privado se organizar. Se você não tem, se você alimenta a exclusão social e o aumento do abandono de determinadas categorias, você vai ter realmente mais dificuldades para lidar, né, com tudo isso. Então, a política de tolerância zero, ela gera uma repressão grande, ela vai levar a uma superpopulação carcerária, ela não representou em nenhum instante uma melhoria da vida social norte-americana, ela acabou se difundindo com uma peça propagandística da política criminal nova-iorquina, então foi exportada também para a África do Sul, para o México,
para a França, Paris adota, e até Londres, em certa maneira, adotou a teoria das janelas quebradas. O fato é que é preciso se reagir aos pequenos conflitos. Eu não vou negar a perspectiva de que você não pode deixar de trabalhar isso. Mas quando as coisas estão em unidades escolares, esses conflitos são no campo escolar, é possível práticas restaurativas e conferências internas que resolvem muito bem esse fato e geram programas de comprometimento, inclusive do ator do desvio, muito melhores do que a prisão, muito melhores do que a intervenção repressiva ofertada por um corpo policial. Aliás, até na visão da polícia comunitária, quando você começa a trabalhar com essas rotinas de uma forma muito mais pedagógica do que repressiva, você consegue lidar com essas situações de forma melhor do que numa intervenção. Aí se pergunta muito também, tem um outro lado, né? Os policiais colocam, não, mas eu sou polícia para combater bandido, né? Eu vim aqui para prender. Essa ótica que muitas vezes é colocada por um papel que o define. Ele diz que a polícia comunitária acaba exigindo que o policial seja psicólogo, assistente social, educador. E como é que eu vou lidar com essa diversificação dos papéis da própria polícia, né? Muitos policiais colocam isso, né? Que é uma dificuldade alterar essas rotinas. Mas veja, quando você altera um pouco essas rotinas e amplia, inclusive, esse papel do próprio policial, né? Que, de certa maneira, ele, ao agir na comunidade, pode agir muito mais de maneira pedagógica do que repressiva e de forma a prestar aí um contributo para um programa mínimo, né, de inclusão, de fazer com que as pessoas possam avançar, né, socialmente, você faz com que esse policial ressignifique a sua ação, a sua institucionalidade e perca um pouco aquela ideia de um militar em combate, que não é interessante, para ganhar a ideia de um ator social importante na produção da inclusão e da cidadania. Olha que coisa fantástica, né? Você poder transformar também essas rotinas. Por isso que melhor do que a tolerância zero, melhor do que trabalhar na ideia das janelas quebradas numa vertente só repressiva, que você poderia até criar uma vertente de que é importante consertar esses pequenos desvios, eu não vou negar, mas numa vertente muito mais pedagógica, muito mais includente, muito mais fixada em programas comunitários, em conferências restaurativas, que façam esses atores desviantes dialogarem com o público, com a população, com atores educacionais, muito mais do que o monismo punitivo do Ocidente, que é a prisão. Ou seja, se a prisão se transformar na única fórmula de reação, mais uma vez vamos ter muito mais problemas do que aqueles ali revelados por esse tipo de atuação mais abrangente das polícias. Portanto, o que tínhamos para tratar, né, nesses movimentos criminais, né, de tolerância zero, que se torna a grande razão penal nova-iorquina e que se espalha pelo mundo como uma experiência exitosa, mas uma experiência que teve, sim, sua taxa de eficiência, mas teve um custo muito alto e um caráter repressivo que vale a pena a crítica, vale a pena refletir como podemos chegar a resultados semelhantes sem necessidade desse custo, sem necessidade de aumentar efetivo policial, sem necessidade de aumentar vagas nas penitenciárias, sem necessidade de aumentar o custo penitenciário, sem necessidade de reprimir pessoas e de fazê-las sofrer
se eu posso incluir de outra maneira, se eu posso trabalhar com todo esse fenômeno de forma diferente. Tanto a teoria das janelas quebradas quanto a tolerância zero, elas mereceriam ser repensadas num contexto dinâmico de sociedade e diante de outras experiências que alcançaram resultados semelhantes ou melhores, não atuando de forma tão repressiva. É essa a questão central que fica aí para todos. Lembrando, como diz o Vacuan, que boa parte dos fundamentos morais de todas essas políticas são machistas, porque pertencem à estrutura patriarcal do Estado. Então, é um combate a um modelo familiar monoparental feminino, que, desarticulando a família tradicional, tornaria essas pessoas fora de controle, mais anárquicas e mais propensas ao desvio. É um combate a determinadas categorias sociais, onde ele reconhece que esse nível de desajuste é maior nos subúrbios, nas inner cities, né? E daí a necessidade de você tratar com uma rotina mais repressiva esses bairros, e aí vem a questão da vigilância dos bairros pobres, e da forma como as rotinas policiais ali se alicerçam, do tipo de ajuste, né, que é feito, né, nesses ambientes. E é uma política também centrada, né, na perspectiva classista, né, de que a desigualdade é muito mais produto de um quociente intelectual do que propriamente das condições ou oportunidades sociais que foram dadas a partir da atuação do Estado. Mas é uma visão também de que, se o Estado age, cria dependência e, portanto, diminui essa autonomia dos sujeitos e acaba sendo muito mais nocivo do que a omissão. A ideia central é limitar a atuação do Estado e reduzir o Estado, mas acaba, como a gente viu, na jusante, sendo muito mais paternalista, porque o que tem para ofertar é a prisão e a repressão, ou seja, atuações do Estado em termos de força e de violência. Portanto, nós temos que refletir bastante sobre essas políticas. Acho que os textos de Vacuan, As Prisões da Miséria e Punir os Pobres, a Nova Gestão da Miséria nos Estados Unidos, são muito importantes. Também é importante o do Alessandro de Giorgio, né, A Miséria Governada pelo Direito Penal, embora com aquela ressalva que eu coloquei, que é muito mais uma ameaça a toda essa miséria, dizendo que há uma situação pior do que propriamente jogar todo mundo dentro da cadeia, porque isso não é possível. Né? É mais a ameaça da prisão, a ameaça daquilo que o controle social pode ofertar a determinadas categorias. Bom, então ficamos por aqui. Vamos mandar o vídeo. É bom que isso estimule discussões. Tenho sentido muita falta desse retorno, né? Eu gostaria de ouvir mais vocês, né, nesse debate. Recomendo a leitura, né, desses textos e de outros, inclusive dos textos. O Der Bell Curve você baixa fácil, né? Você pode fazer a leitura direta do texto conservador que baseia essa estrutura, né? Que é o do Charles Murray. Eu acho até interessante, porque você consegue entender um pouco aquilo que foi dito, ou até captar da sua própria forma, né? Aquilo que você compreende, e a gente poder debater mais essas aulas por aqui, tá bom? Então, o texto do The Bell Curve, American Institute of Class, ele está disponível na internet, né? Você pode baixar facilmente e a obra completa, né? Em inglês, né? Você vai encontrá-lo em inglês, A Curva do Sino. Mas é interessante a gente fazer um debate com toda
com todas essas referências para que a gente possa avançar e discutir melhor a política criminal. Tá bom? Então, um abração, a gente continua posteriormente. Até mais, vocês.